tudo bom? Aqui é o Léo e galera, o vídeo de hoje é sobre um assunto que, mano, eu fico revoltado que em tanto tempo de canal a gente nunca tenha falado desse assunto até hoje, velho. Porque, galera, essa parada é uma parada que tá presente desde o começo da saga Harry Potter e eu acho ela uma coisa muito legal porque ela mostra a evolução, tanto da saga quanto dos personagens. E eu vou explicar o porquê disso ao longo do episódio. Senhoras e senhores, hoje é dia da gente falar da Taça das Casas de Hogwarts. Mano, juro, como é que em tanto tempo de canal eu nunca falei disso antes? Bora falar sobre essa competição que era pra ser saudável, mas não é nada saudável. Depois da vinheta, prontos ou não? Expecto Patrono. Assim, galera, explicar o que é a Taça das Casas é uma parada que, convenhamos, é bem simples, né? Mas beleza, vamos lá. A Taça das Casas ela é uma competição que acontece quase todo ano entre as 4 casas de Hogwarts. Eu disse quase todo ano porque tem algumas exceções em que o campeonato não acontece, como por exemplo em Harry Potter e o Cálice de Fogo, onde o campeonato não aconteceu por causa do torneio Tribruxo. Além do 4º ano do Harry em Hogwarts, tiveram algumas outras exceções em que o campeonato não aconteceu, mas a gente vai falar melhor delas ao longo desse vídeo. A Taça das Casas é basicamente uma competição de pontos, onde no final do ano letivo, a casa que tiver mais pontos ganha o troféu. Os pontos eles são dados pelos funcionários da escola e pelos monitores das casas e funciona da seguinte forma: quando você faz alguma coisa boa, seja ir bem numa aula, seja ganhar o campeonato de quadribol ou fazer uma boa ação pra qualquer pessoa, você pode ganhar pontos positivos. E quando você faz o contrário, ou seja, você vai mal na aula ou você quebra alguma regra, você ganha pontos negativos. Uma coisa que o pessoal que não lê os livros pode não saber, inclusive se você não lê os livros de Harry Potter, cara, por favor, leia os livros, é muito importante você ler os livros. Mas enfim, uma coisa que uma galera pode não saber é que os pontos da Taça das Casas eles não são secretos, eles são abertos para todo mundo ver ao longo do ano. Existe um placar que é sempre atualizado e em Hogwarts esse placar são 4 ampulhetas que ficam no grande salão, obviamente uma representando cada casa. Essas ampulhetas elas são diferentes entre elas, né, além da cor que obviamente representa cada uma das casas, né, vermelho para Grifinória, verde para Sonserina, azul e amarelo. O grão de areia da ampulheta, que nesse caso não é um grão de areia, mas sim uma pedra preciosa, também é diferente para cada uma das casas. Para Grifinória são rubis, para Sonserina são esmeraldas, para Corvinal são safiras e para Lufa-Lufa são diamantes. Inclusive, fato curioso, a gente descobriu a pedra da Lufa-Lufa quando a J.K. respondeu um fã no Twitter. Olha só, J.K. Rowling sempre, né, tirando as dúvidas nossas pelo Twitter. Espero que um dia ela me responda. E antes da gente entrar na pergunta que é o título desse vídeo, e provavelmente é a dúvida que a maior parte das pessoas tem, né, qual é a casa que é a maior campeã da Taça das Casas, um outro fato curioso que a gente pode falar é que em Ilvermorny também tem uma Taça das Casas. Olha aí, a curiosidade que eu tô trazendo aqui pro programa. Pelo que a gente sabe, a competição começou alguns anos depois que a escola foi fundada, porque no começo não tinha aluno suficiente para ter uma competição. Mas hoje em dia existe uma Taça das Casas lá em Ilvermorny e eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que é o maior campeão da Taça das Casas de Ilvermorny? É Pássaro Trovão? É Pumaruna? É Puckwood? É Serpente Chifruda? Comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês acham. Mas finalmente vamos responder a pergunta que todo mundo quer saber. Qual casa de Hogwarts é a maior campeã da Taça das Casas? E na real, essa pergunta ela tem resposta, mas também não tem resposta. Deixa eu explicar. A gente meio que não sabe qual casa é a maior campeã da história inteira de Hogwarts, porque, mano, a gente não tem registros disso, tá ligado? Na verdade, o primeiro ano que a gente sabe quem ganhou uma Taça das Casas é do ano letivo de 1984 e 85, que na verdade a gente nem sabe quem ganhou, a gente sabe quem não ganhou. Em 1984 e 85 a gente sabe que o título não foi ganho pela Sonserina, mas a gente não sabe exatamente quem foi o campeão, se foi a Grifinória, se foi a Lufa-Lufa ou foi a Corvinal. Obviamente, galera, eu tô desconsiderando o que acontece no jogo Hogwarts Mystery, porque o primeiro ano letivo do personagem que a gente cria em Hogwarts Mystery é o ano de 1984 e 85. Então, de acordo com o jogo, qualquer uma das 4 casas pode ser campeã nesse ano. Mas, de acordo com os livros, em 1984 e 85 a Sonserina não ganhou. Depois desse ano, rolou meio que uma hegemonia da Sonserina, onde ela ganhou 6 títulos seguidos, de 1985 até 1991, um ano antes do Harry entrar em Hogwarts. Foi só no ano letivo de 1991 e 1992 que essa hegemonia foi quebrada com a vitória da Grifinória lá em Pedra Filosofal, famosa vitória em que a Sonserina tava ganhando até o Dumbledore dar todos aqueles pontos lá na cerimônia de fechamento de ano. Sim, parabéns, Sonserina, com tudo. E aí a Grifinória vira porque, de acordo com meus cálculos, uma mudança na decoração é necessária. Grifinória ganha a Taça das Casas. Em imitação de Dumbledore 10/10, ó.
chupetinha. Depois desse ano tiveram mais 2 vitórias consecutivas da Grifinória, nos acontecimentos de Câmara Secreta e Prisioneiro de Azkaban. Em 1994 e 95, nos acontecimentos de Cálice de Fogo, como eu falei, não teve Taça das Casas por causa do torneio Tribruxo. Inclusive, isso deve ter sido uma parada bem chata pra quem não tava participando do torneio, né? Pô, você competia é da hora, você Taça das Casas, todo ano você tá acostumado. Aí por causa do torneio Tribruxo não tem Taça das Casas. Aí só o Harry e o Cedrico competem em Hogwarts. Já era. Enfim, eu discordo de Hogwarts, sabe? Eu acho que deveria ter Taça das Casas esse ano sim. Mas não mandem nada lá. No ano seguinte, nos acontecimentos de Ordem da Fênix, a gente não sabe quem ganhou a Taça das Casas, galera. Porque com tudo que rolou naquele ano na escola, com a Umbridge, com a ditadura que ela instaurou em Hogwarts, muitos alunos da Sonserina fizeram parte da Brigada Inquisitorial, que era aquele grupinho de alunos que ajudava ela a buscar quem tinha desrespeitado as regras, por mais absurdas que as regras da Umbridge fossem. E como eu disse lá no começo do vídeo, os pontos podem ser dados e tirados por monitores das casas. Acontece que na época da Umbridge, esses alunos da Brigada Inquisitorial tinham poder quase que de monitores, e eles podiam tirar pontos das casas. E meio que aconteceu, eu não tô querendo, né, acusar ninguém, mas todas as casas, menos a Sonserina, estavam com muito poucos pontos. Olha só que surpresa, eu não tô falando nada demais, eu não tô acusando ninguém. Enfim, não é revelado pra gente quem ganhou a Taça das Casas, mas, mano, sinceramente, eu acho bem possível que ela tenha sido cancelada nesse ano letivo, tá ligado? Porque, mano, não seria justo, tá ligado? Com tudo que aconteceu na escola, com toda essa parada de tirar pontos, não seria justo dar o prêmio pra uma casa. Enfim, minha opinião, e eu acho que isso rolou na verdade. Em 1995 e 96, o 6º ano do Harry em Hogwarts, mais uma vez não é dito pra gente quem ganhou a Taça das Casas. Até porque, né, no final do filme todo mundo tava muito ocupado chorando a morte do Dumbledore. Ninguém tava muito ligando pra Taça das Casas nessa hora. Mas, segundo as minhas pesquisas que eu fiz pra esse vídeo, tem essa cena de Enigma do Príncipe que mostra as ampulhetas que, como eu disse lá no começo do vídeo, marcam a pontuação de cada casa. E segundo o que eu pesquisei, o pessoal fala que nessa imagem dá pra ver que a Grifinória tá um pouco acima nos pontos e que, como essa cena rolou lá no final do filme, a Grifinória ganharia a Taça das Casas. Sendo bem sincero, eu não consegui ver essa diferença que o pessoal falou da Grifinória tá em primeiro. Eu quero saber a opinião de vocês, velho. Vocês acham que a Grifinória tava em primeiro? Vocês acham que eles ganhariam a Taça das Casas nesse ano? Comenta aqui embaixo, quero saber o que vocês acham. E por último, mas sem dúvida não menos importante, a Taça das Casas do último ano do Harry, né, que o Harry nem foi pra escola de fato, mas a Taça das Casas dos acontecimentos de Relíquias da Morte, nós também não sabemos quem ganhou, mas sinceramente eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá em Ordem da Fênix. Porque, mano, com tudo que aconteceu na escola, com o Voldemort tomando conta de Hogwarts, eu sinceramente acho que, velho, não tem como você dar a Taça das Casas pra alguém, tá ligado? Tô um pouco me lixando pra competição. Tá rolando uma guerra no mundo bruxo, velho. Por que a gente tá ligando pra Taça das Casas? E essa é uma parada bem interessante que eu queria falar nesse vídeo. Pra mim, cara, eu sempre enxerguei a Taça das Casas como algo maior do que ela realmente é. Porque eu sempre vi nela uma metáfora da evolução que a série vai tendo. É metáfora a palavra que eu quero dizer? Eu não sei. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu quero dizer. A Taça das Casas, lá em Pedra Filosofal, que foi quando a gente conheceu ela, era o bagulho mais importante do mundo, tá ligado? Todo mundo tava preocupado em ganhar a Taça das Casas. Era muito importante você ganhar pontos, era muito importante você não perder pontos. O Neville quase arruma uma briga com o Harry, Rony e Hermione pra eles não perderem mais pontos pra Grifinória. E tipo, lá naquele filme era o bagulho mais importante do mundo ganhar aquela taça. À medida que a história foi evoluindo e os personagens também foram evoluindo, a taça ela meio que foi deixada de lado. Porque, velho, no momento que tá rolando uma guerra no mundo bruxo, você não vai ligar pra uma competição idiota de escola, entre muitas aspas, tá ligado? A Taça das Casas ela meio que representa a inocência dos primeiros livros de Harry Potter. E à medida que a história foi evoluindo, foi se tornando algo mais adulto, ela foi deixada de lado. E eu acho muito legal ver isso, tá ligado? Pra vocês terem noção, de Ordem da Fênix pra frente, a gente nem sabe quem ganhou a Taça das Casas. Eles nem se deram ao trabalho de dizer quem ganhou essa taça. Porque, sinceramente, não importava mais. Os personagens tinham problemas maiores pra lidar do que uma competição de escola. Eu não sei se sou só eu, mas eu acho muito legal isso, tá ligado? Você vê uma evolução clara dos personagens. As coisas que eles se preocupavam antigamente, eles não se preocupam mais. Porque, mano, eles cresceram, eles mudaram. Igual todo mundo muda todos os dias, tá ligado? Coisas que a gente dava valor antigamente, hoje em dia não importam mais. É tipo quando na época de escola, um amiguinho seu falava: "Ai, eu não vou te convidar pra minha festa de aniversário", e você achava a pior coisa do mundo. Hoje em dia, se alguém fala que não vai te convidar pro seu aniversário, você continua achando a pior coisa do mundo, tá? Se vocês forem fazer aniversário, me convidem. É óbvio que tanto a Lufa-Lufa quanto a Corvinal já devem ter ganhado alguma Taça das Casas, né? Tipo, Hogwarts tem 1 bilhão de anos, é meio impossível deles nunca terem ganho. Mas a questão é que nos anos que a gente tem conhecimento, nunca foi dito que nem a Corvinal nem a Lufa-Lufa com certeza ganharam a Taça das Casas. Então, se a gente contar só os anos que a gente sabe dos campeões, a maior campeã da Taça das Casas é a Sonserina. Mas é aquilo que eu disse, como a gente não sabe todos os campeões de toda a história, não dá pra confirmar com certeza
certeza quem é a maior campeã da Taça das Casas. Enfim, galera, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria dizer, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais rapidinho, mas é um vídeo de um assunto que eu queria falar há muito tempo, inclusive, mano, como é que eu não falei desse assunto antes? É a quinta vez que eu falo isso nesse vídeo, mas eu ainda tô indignado que eu nunca tinha falado disso. Mas antes tarde do que nunca, e se você gostou, já tá ligado, aperta o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho do lado do botão de se inscrever, porque você recebe notificações dos nossos vídeos assim que eles são lançados. Muito obrigado pela audiência, a gente se vê numa próxima, é isso aí. Tchau, Inox!